Salve, povo da calma. Vamos para todo mundo aí ouvindo. Todo mundo ouvindo, todo mundo a postos. Espero que só vocês estejam vendo isso. Porque a ideia é essa possibilidade de a gente estar reunido de maneira íntima, mas é uma rede social, né? Então para aqueles que estão vendo e não nos conhecem, nós somos uma casa de axé, uma casa de umbanda. Estamos aproveitando essa tecnologia para reunir o nosso corpo mediúnico para estudar. E estamos tentando aqui domar a tecnologia para poder fazer isso. Queria a paciência de vocês, mas a gente já vai começar. Estamos precisando de um retorno de vocês para saber se está tudo funcionando, se vocês estão nos ouvindo. Eu estou aqui tentando olhar para uma tela vazia e imaginar que vocês estão aí conosco. Tem só 6 pessoas ao vivo até agora que eu saiba. Muito bem. Ia ser importante que eu tivesse como ver isso, as perguntas, as pessoas. Estou te passando isso. Né? Olha lá, todo mundo. Todo mundo. Está dando retorno. Muito bem. Não, aqui ele está aparecendo, aqui ele está tendo retorno. Se ele mudar ali para conta, põe Ctrl F. Só eu que estou aparecendo? Aqui está aparecendo o retorno. Calma, não, põe só o F1, Ctrl F1 e espera. Não, esse aí é o vídeo antigo. O meu está aparecendo no vídeo, tá? Quando eu atualizo, É excelente. É isso aí. tá aparecendo no vídeo. Peguei um vídeo que eu falei. Ouvindo 8h20 está sincronizando, isso aí. Olha lá. Aqui, ó. Esse é o retorno. Beleza. Beleza, pode começar. Vamos lá, meu povo. Desculpem. Deve ser muito estranho isso, mas... Bom, gente. Só estou começando com o tal The King. Embora a gente seja uma casa umbandista, e isso é importante que a gente fale, né? Depois do Dr. Zélio de Moraes, o surgimento da Umbanda veio justamente para que nenhum espírito, para que nenhuma filosofia ficasse fora dessa procura pela verdade. A Umbanda, o sentido da Umbanda é justamente a democratização do conhecimento. E é por isso que a gente vai começar aqui com o tal The King e depois vamos enveredar pelo Livro dos Espíritos, para que a gente possa buscar ferramenta para entender a mediunidade do jeito que ela se apresenta e como outras filosofias falam da mediunidade. E como é que a gente pode aproveitar esse conhecimento para manejar melhor o nosso contato com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais, para poder entender qual é a nossa função nesse trabalho de caridade e principalmente de evolução, porque a Umbanda é um caminho de religação com Deus e pressupõe que a gente melhora a cada dia. Então, eu comecei escolhendo uma frase do tal The King aqui que é incrível. A bondade suprema é como a água, que nutre todas as coisas sem sequer tentar. Alegra-se com os lugares baixos que as pessoas desprezam. Assim é o tal, assim é a Umbanda. Habitando, viva próximo à terra. Pensando,
mantenha-se no simples. Em conflito, seja justo e generoso. Chefiando, não tente controlar. No trabalho, faça o que você gosta. Na vida familiar, esteja completamente presente. Quando você estiver feliz de ser simplesmente você mesmo e não comparar ou competir, todos o respeitarão. Então vamos começar os nossos estudos. É muito difícil falar sozinho. Parece um processo esquizofrênico, mas eu vou passar direto. Logo depois do Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar, eu não vou começar do início do Livro dos Espíritos. A ideia seria pegar as questões do Livro dos Espíritos e poder comentar as partes que interessam a gente. Mas, logo depois do Livro dos Espíritos, quando a gente estivermos bem afiadinhos, a ideia é a gente tomar um banda de pé no chão para podermos aí enveredar mais pela questão da Umbanda. Tá bom? Então não fiquem tristes não, ninguém precisa chorar, ninguém precisa achar que está virando espírita, porque a ideia não é essa. E conhecimento não ocupa, nem segrega, nem separa, ao contrário. Então vamos começar com o Livro dos Espíritos? Todo mundo tem o Livro dos Espíritos? Sim, o zelador pediu. Então, muito bem. A ideia, o Livro dos Espíritos é incrível, eu acho que vocês tinham que tentar pegar e lerem sozinhos, porque esse estudo pode ser feito solitariamente, mas a gente vai começar da segunda parte do Livro dos Espíritos, lendo e comentando, tá bom? E aí, dá um joinha aí se vocês estiverem se vocês estiverem acompanhando, se tiver tudo certo para a gente continuar. Tá? Tá careta assim, não sei, mas eu não sou ator, entendeu? Queria explicar também para o pessoal que está vendo que essa ideia já existe e é justamente o Livro dos Espíritos que o Amigos da Luz está fazendo. Foi uma ideia genial e a gente achou muito oportuno aproveitar essa onda, né? Para aproveitar essa oportunidade mesmo que a tecnologia dá para a gente. Agradecendo ao nosso Pai Ogum, que fez isso surgir na nossa terra. Se vocês tiverem perguntas para fazer, façam pelo chat e a gente vai tentar responder, porque a ideia era uma conversa, mas eu esqueci, né? Quer dizer, não tenho conhecimento, nunca fiz uma live assim desse jeito e é muito solitário, gente. É muito solitário. Tá a Priscila me olhando. Então vamos lá, vamos começar. A gente vai começar com uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é: que definição se pode dar aos espíritos? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, essa palavra é usada para designar coisas bem diferentes, né? Espírito quer dizer sopro, e sopro é esse hálito, né, que passa às vezes por nós e a gente fica todo arrepiado. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Não tem muita dificuldade. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simplesmente emanações ou porções dessa, por isso denominados filhos de Deus. E aí, o Livro dos Espíritos, ele foi compilado por Kardec, que, assessorado, né, fazia perguntas para os espíritos, para o Espírito da Verdade, que na verdade é uma falange de espíritos que tinha essa obrigação de trazer luz sobre o mundo espiritual. E aí é claro que as perguntas, às vezes, imagina a pergunta que as crianças fazem. As crianças fazem perguntas que deixam a gente boquiabertos, né? Assim, com muita dificuldade de responder. Existem coisas que eu acho que são muito difíceis de serem respondidas, porque a nossa mente é muito limitada.
e a gente está falando de coisas que chegam num ponto de abstração, num nível de abstração, que a nossa mente não consegue conceber. A gente não tem vocabulário para falar disso, a gente não tem imagem para falar disso, então é alguma coisa surreal, né? Como se a gente falasse, em alguns momentos a gente quisesse falar sobre o que acontece dentro de um buraco negro. A gente não tem informação e fica difícil. Por isso, eu acho que os espíritos tentaram organizar respostas que fossem respostas como um pai respondendo a seus filhos perguntas que são muito difíceis para o entendimento dele. E algumas vezes parece que o espírito da verdade, essa falange, e se revezando nessa função, eles ficam inclusive perplexos com as perguntas, né? Então essa pergunta é uma delas. Se eles são distintos da divindade. E a resposta é: meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina é do homem que fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. O que é Deus? Não sabemos. Como entender qual é a sua motivação na criação? Não temos a menor noção disso. O que a gente pode lidar com a realidade de que existimos para além da matéria. Então, algumas perguntas parecem realmente perguntas de criança. Outra pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade, por toda a eternidade? Bom, se eles não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criações sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. O texto está estranho, mas tudo bem. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, é isso aí, não sabemos nada. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe, aí é que está o mistério. É o que eu estava dizendo, então, para que a gente vai se preocupar com isso? Vamos seguir o nosso caminhozinho. Mas eu tenho como criança, pensando como criança, eu tenho a impressão, e sendo biólogo, me dá sempre a vontade de pensar no nosso corpo como modelo para essas coisas. O tempo todo a gente está produzindo vida no nosso corpo. Todo dia células são criadas e ao mesmo tempo algumas células morrem. A gente está o tempo todo num processo de renovação. As células que morrem, elas acabam entrando, fazendo parte de um substrato da criação da vida. Imagina, por exemplo, que a pele, quando morre, vai para o chão, vira poeira, acaba chegando na terra, se misturando com a água, acaba alimentando outros vegetais, vegetais esses que vão ter a sua vida, a sua existência, vão florescer, vão frutificar, vão morrer de novo, numa cadeia de acontecimentos. Me parece que a criação tem alguma coisa a ver com isso, eu não sei exatamente onde, quando, nem porquê, mas eu acho que, em essência, a gente está num ciclo de crescimento, de renovação. Como se fôssemos células de Deus, mas é só uma imagem, uma intuição. E o importante é que, no estudo, nesse livro, principalmente, a gente vai lidar com conceitos que vão ajudar a gente a entender a manifestação dos espíritos no nosso trabalho. E tem uma coisa muito interessante que na filosofia oculta oriental, Blavatsky, Sociedade Teosófica, eles falam de dois princípios que regem o universo: Forrat e Kundalini. Kundalini, a força da matéria; Forrat, a mente. E nessa pergunta tem uma questão sobre isso.
A pergunta é: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. Mente e corpo é a velha dicotomia, a velha discussão do universo. Se o espírito vive sem o corpo, a gente sabe que é possível. Mas será que ele consegue se realizar sem o corpo? É que talvez essa seja a questão mais importante para a gente. No nosso conhecimento das tradições, da mitologia, principalmente Yorubá, e no amor que a gente tem aos orixás, essa mitologia dos orixás, a matéria, e aí é uma liberdade poética que eu tomo, a matéria, que às vezes eu chamo de Exu, né, também, porque é no mundo da matéria, dos sentidos, das sensações, que o espírito pode se emancipar ou cair. Aí depende de como ele vai trilhar esses caminhos. Se não fosse essa materialidade, a possibilidade do espírito de se experimentar na matéria, talvez a gente não tivesse essa emancipação do espírito até voltar para esse todo. Eu sempre fico lembrando de uma frase que é atribuída a Einstein, que dizia que quando todas as células do corpo da gente estiverem... Eu tenho que ficar mudando a tela, mas eu esqueço. Deve estar chato, daqui a pouquinho, tá? Eu vou conseguir. Mas o que o Einstein dizia era o seguinte: quando... Vê se fica melhor agora. Quando... Se um dia todas as células do nosso corpo ficarem conscientes... Ah, eu não estava mostrando? Tá bom. Então, quando elas ficarem todas conscientes, a gente não vai precisar mais de corpo. Vamos viver só em energia. Isso parece, de algum jeito, a reflexão que esse Espírito da Verdade vai trazer sobre essas questões da evolução do Espírito. Aí a pergunta é: a criação dos Espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E aí eu me lembrei de um mito, de um deus mítico hindu, que é Mahavishnu. Eu coloquei a foto, vocês vão ver já já, que o Jorge está passando, o Jorge está tentando me ajudar, que é Mahavishnu, que é uma imagem fantástica. Mahavishnu é como se ele fosse, o corpo dele fosse o universo, e cada vez que ele inspira, mundos entram por dentro do seu corpo e são destruídos. Toda vez que ele expira, os mundos se expandem e saem da sua respiração. Isso é muito legal porque os físicos, os astrofísicos, há um tempo perceberam que existe um movimento de contração e expansão no universo. E ele está fazendo isso o tempo todo, como se estivesse respirando. É uma viagem, eu acho que a gente está dentro mesmo de um ser gigante e somos células. Não quero ser uma célula cancerígena, meu pai. Vamos para outra. Estamos caminhando no livro dos Espíritos. Os Espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. O Espírito da Verdade é muito paciente, né? Eu já teria dado um fora. Porque, para que serve essa pergunta? Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Aí está começando a ficar bacana, porque a gente precisa discutir de que são feitos os espíritos. E a resposta é enorme, e vale a pena a gente ler e comentar. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato.
Porque imaterial é aquilo que não tem matéria, mas o espírito seria feito de uma outra natureza. Por isso que a tradição ocultista fala dessas duas energias Forhat Kundalini, corpo e mente. E mente é uma maneira que a gente pode se apegar a pensar no espírito, porque a mente é um atributo do espírito. E isso é muito importante para entender não só os fenômenos mediúnicos, mas a nossa realidade, principalmente a nossa realidade interna. Bom, então, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance de vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só poderiam ser dadas pelo justamente o sentido que lhe falta. Nós, outros, somos verdadeiramente cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não é super-herói. Nós os podemos definir senão por meio das comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. E isso a gente tem de sobra. O problema é quando a imagem que a gente tem se distancia muito do que é trazido pelos outros espíritos. Então, eu fiz uma brincadeira de que tem perguntas que são difíceis, né, responder, mas é fundamental que eles tentem responder, porque... E é por isso também que a gente não pode se fechar numa única maneira de ver as coisas. Porque para poder chegar pertinho da verdade, eu acho que a gente tem que corroborar, sabe? É fazer conceitos ditos de maneira diferente, que parece caminham para o mesmo lugar, a gente precisa juntar isso tudo para poder entender a realidade. Eu gosto muito daquela história do elefante, né? Aquele koan zen, que diz que um discípulo perguntou para o mestre: mestre, o que é a verdade? E aí o mestre falou: a verdade são 7 sábios cegos tateando um elefante gigante e branco. Cada monge, cada mestre cego está num lugar, numa região do elefante. Um está no rabo, o outro está na perna, o outro está na tromba, um está na orelha. E aí, se você pergunta para eles o que é verdade, um diz que ela é delgada, flexível, o outro vai dizer que ela é roliça e comprida, o outro vai dizer que é pesada, cascuda, mas a verdade não é nenhuma dessas coisas. É tudo junto agora mesmo, né? E é isso que a gente precisa tentar encontrar, porque embora a gente seja um bandista e a realidade dos espíritos... Não fala assim, se mexeu aqui. Desconectou. Caramba. Ah, deixa eu ver aqui. Aí, salvou. Opa. Mas aqui tá dando opção. E aí, gente, tá muito chato? Voltou. Bom, saímos do ar um pouquinho. Eu mexi onde não devia. Tranquilo. Voltamos com o elefante. Então, acho que é por isso que a gente precisa, pensando nesse koan, nessa imagem, por isso que a gente precisa correr mundo para entender, correr gira, né, como a gente diz. Tentar juntar os conhecimentos de áreas diferentes com bom senso, porque isso é perigoso também, porque tem também aqueles que começam a procurar conhecimento em tudo quanto é lado e a realidade passa a ser uma colcha de retalho, uns fios soltos, né? Ao invés de integrar tudo
num tecido que faça sentido, a gente começa a se apegar à literalidade das leis, das crenças, e compondo uma realidade que é distante da realidade, uma realidade que é distante da realidade, é isso mesmo. Uma realidade que não está próxima da verdade. E isso pode ser, inclusive, enlouquecedor. Por isso a simplicidade é um caminho bom. E com muita pressa não, a gente com calma, tentando digerir essas coisas. Eu vou seguir aqui mais um pouquinho, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daqueles que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. É bom a gente lembrar que somos espíritos. Estamos materializados, quer dizer, estamos incorporados, acho que materializado é melhor, porque o nosso princípio espiritual está contido na matéria nesse momento da encarnação. Todo dia, quando a gente dorme, saímos do corpo físico. E aí voltamos ao mundo dos espíritos, de onde não saímos nunca. Então, tem gente, e eu vou para a Índia de novo, é muito bacana, para mim é muito significativo, a mitologia hindu, a filosofia védica, que eles têm uma deusa chamada Maya, né? Maya, a ilusão. E existe uma discussão séria se o que a gente vive nesse mundo acordado é realmente a realidade, ou se a realidade é uma coisa que acontece no sonho, mas não o sonho que a gente lembra, o momento em que a gente está lúcido no mundo espiritual, que é quando a gente não tem as travas que impedem a gente de perceber as coisas como são, quando a gente encontra a nossa verdadeira natureza. Porque a gente, quando sonha, encontra ou vai para onde a nossa mente está vibrando, para onde a nossa realidade chama, para onde a nossa verdade interior clama. Então talvez a gente ali seja de verdade e use a matéria para se esconder, mas não, é para a gente experimentar mesmo e tentar mudar. Qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem dessas coisas? E o Espírito da Verdade disse o mundo espírita porque ele preexiste e sobrevive a tudo, como as baratas. O espírito é imortal e isso é uma loucura. E aí tem uma contradição. Pensando lá em Mahavishnu, se os espíritos são criados, pensando no mundo material também, no mundo biológico, uma célula é criada, um dia ela é destruída. Mas a energia de que ela foi feita sobrevive e se transforma. A pergunta que muita gente faz, e já me fez, e eu mesmo me faço ainda, é: será que os espíritos também acabam? E essa pergunta é uma pergunta que existe no Livro dos Espíritos. O mundo corporal, pergunta número 86, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porque um sobre o outro incessantemente reagem. O mundo espiritual é pré-existente, ele é a condição para o mundo físico. Estamos aqui, com certeza, muitos espíritos em volta, alguns ainda encarnados, presos a um corpo físico, a essa experiência carnal, outros desencarnados. Onde a gente vai, esses espíritos estão, nos acompanham muitas vezes no banho, em situações muito delicadas. Então, a natureza dos espíritos que estão em volta de nós, e a nossa própria natureza psicofísica, ela reage a esses espíritos. A presença deles pode nos induzir a melhoria ou a estados de sofrimento ou de perturbação. Então, os dois mundos interagem um com o outro. Mas se o mundo físico acabar, continuaremos para sempre no mundo espiritual. E é exatamente essa questão que traz um pouco de liberdade para quem conhece
e aceita essa verdade como, entende essa verdade corporalmente, né? Se a vida não termina, se o espírito sobrevive a todas as coisas, por que a gente sofre tanto? Eu não sei. Se a gente não vai levar nada embora para o outro mundo, se nenhuma realização da gente vai com a gente, mas se cair o mundo, o teto do céu, como diz aquele filme infantil, se cair na nossa cabeça e nos aniquilar, a gente continua vivo, por que sofremos tanto? Não sei. É porque a gente vê pouco. Vamos melhorar. Continuemos no livro dos Espíritos. E aí, pessoal, alguma pergunta? É porque o Jorge está dormindo nesse momento. Está passeando, fazendo lanchinho. E eu aqui, com cãibra na perna. A gente está parado um pouquinho para ver se tem um feedback de vocês com algumas perguntas, se tem alguma coisa que vocês queiram tratar. E eu vou continuando, depois eu volto às perguntas, tá? Vai que eu vou... Pergunta, Cacau. Cacau tem uma pergunta, gente. No bastidor aqui, ó, em off, ela está elaborando a pergunta. Ele repete a pergunta. Alguma pergunta? Quando a gente... Tá, posso fazer? Pode. Quando a gente está acompanhado com alguns espíritos, tá? Alguns espíritos estão se conectando, tá? Vamos dizer que os espíritos que estão acompanhando a gente sejam mais negativos do que positivos, tá? A gente, consciente, o que faz a gente trabalhar essa energia para que isso se dissolva? É um trabalho consciente nosso, ou são os nossos guias que estão trabalhando para que essa energia se dissolva? Entendeu? Entendi. Você quer saber se é responsabilidade nossa do alto cuidar do nosso nível vibratório? Não, eu estou perguntando se a gente tem condições de fazer isso. Tem, é a eterna vigilância. A eterna vigilância, né? É porque a gente está sempre em ambientes que não são exatamente ambientes favoráveis. Cercado não só de espíritos, mas de pensamentos, né? Que não são favoráveis. E a gente costuma perceber melhor esses pensamentos negativos e essas presenças negativas do que as favoráveis. No final das contas, talvez a gente esteja até com um saldo positivo de companhias. Mas o caso é se a gente está preparado para sintonizar com um nível de vibração ou outro. E quando eu falo assim, essas coisas, não é porque eu saiba não, tá? É porque eu acho. Então, para eu não assumir aqui uma postura de quem sabe coisas, mas eu já ouvi falar sobre algumas. Vocês podem não concordar. É um direito. Então, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Isso é importante para a gente. Eles estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma potência da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. E aí não é uma questão só de ter guardião, mas é um lugar também, são regiões em que o nível vibratório é excludente. Mas então, o Miramês tem um livro falando sobre a vida de Francisco de Assis, que é muito interessante. Vale a pena a gente ler. E eles, o Francisco de Assis, São Francisco de Assis, para a gente, ele, numa das suas existências, ele já era um espírito de tanta luz, que no momento da sua concepção, ele estava presente no quarto, onde a sua mãe e o seu pai o concebiam.
estava presente para manipular, dito pelo Espírito, né? E é uma coisa impressionante se pensar, para manipular as células germinativas para que a concepção fosse favorável à existência que ele ia ter na Terra, na existência em que ele foi Francisco de Assis. É uma coisa impressionante. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Oh, que bom, tem gente com a gente. O espírito desencarnado pode interferir na matéria? Sim. Sim, isso eu conheço. Repete a pergunta para o pessoal também registrar lá, que às vezes não estão me ouvindo. Então a pergunta é... O espírito desencarnado pode interferir na matéria? Quem está fazendo essa pergunta? É Sérgio Gomes de Oliveira Filho. Sérgio Gomes, grande garoto, Ogão, maravilhoso. Olha aqui. Sim, e alguns espíritos são espíritos dessa natureza, que provocam fenômenos físicos, podem esconder coisinhas, fazer surgir outras, abrir uma porta, dar um cascudo na gente. Sim, existem os espíritos conseguem sim interferir na matéria, ou eu não diria exatamente interferir na matéria, mas interferir na natureza da matéria. Mas no final das contas é interferir na matéria, sim. Vamos a outra pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e inconstante? Para nós, para vós, não. Para nós, sim. Quer dizer, para a gente, os espíritos não têm uma forma determinada. Mas para quem está olhando do outro lado, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aí essa pergunta, ela se desdobra. Essa chama ou centelha tem cor? Bom, ela tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante. Qual é a do rubi? Não é exatamente essa cor, né? Conforme o espírito é mais ou menos puro. Quer dizer, isso explica quando a gente, né, desde criancinha, vê vultos escuros ou vultos mais brancos, né, claros. Na verdade, quando a gente olha para um espírito que tem uma frequência vibratória mais alta, a impressão para a gente, a impressão da nossa visão astral é de que ele está vestido de branco, mas não necessariamente está assim, né? Ele pode estar trajando roupa, inclusive coloridas. E isso é bacana também porque a gente percebe um grau de condensação da matéria à medida que os espíritos estão mais perturbados. Então, os espíritos com um grau de evolução menor, e daqui a pouquinho a gente vai falar disso, aparecem com uma cor diferente. Quer dizer, são vistos com uma coloração mais escura. E aí ele faz um adendozinho aqui para a gente se lembrar que geralmente os gênios, os espíritos de natureza mais nobre, são representados com uma estrela no topo da cabeça, né? Brilhando assim, e mesmo no Oriente você tem os turbantes com as pedras preciosas, com esse significado, né? E aí, eu não sei porque essa imagem está aqui, não é para a gente lembrar disso, é que essas cores são uma atribuição do espírito. Uma das coisas que a gente vê como cor é a manifestação que a gente chama de aura, que é uma das emanações do espírito, né? E aí tem vários estudos sobre aura, tem gente que atribui cores à aura, e existe uma correlação entre as cores e o nível de pensamento e o nível de evolução das pessoas que têm essa aura, né? O corpo físico que emana, o corpo físico onde está preso o espírito que emana essa aura. E isso é fantástico. Aqui a gente tem um esqueminha, vocês estão vendo? Vão ver já, porque tem um delay, mas vai chegar aí. Então, geralmente se diz que o corpo ele é envolvido por várias camadas energéticas. Um ovoide, uma casca de cebola, né? Várias camadas internas. Um desses níveis é o corpo etérico.
o corpo etérico, que seria o perispírito para os espíritas, né? Bom, mas esse nível de complexidade é uma outra questão, é importante talvez para os terapeutas e para os videntes. E a gente já conversou, a leitura de aura é uma coisa possível à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa mediunidade. Alguns poderes vão aparecendo. Eles não são o objetivo do desenvolvimento espiritual, que é uma outra questão marcada bem na Índia, porque esses poderes, por exemplo, a percepção da aura, acaba sendo um poder perigoso, sabe? A gente vai ficando metido à medida que a gente vai fazendo coisas que as outras pessoas não fazem. Então, daqui a pouco a gente começa a ler a aura e já está dando sentido para a aura, já está se afastando das pessoas que têm a aura diferente. Mas é uma questão interessante para a gente abordar depois. Eu não vou me ater muito a esse momento. Mas da centelha divina, né, que é a nossa alma, que é o espírito encarnado, as emanações dessa centelha, essa centelha divina ela é formada por vários níveis energéticos. E como é que a gente pode explicar isso para vocês? Eu acho que a tecnologia pode ser bem útil. Pensa no celular. O celular ele é feito de matéria, né? O aparelho é feito de matéria física. E nessa matéria física existem matérias especiais, inclusive algumas que são que permitem que os circuitos eletrônicos funcionem. Então tem a matéria, o plástico lá reciclado, com um nível de vibração dessa matéria, do petróleo lá que foi conformado. Existem os metais que formam os circuitos, que já têm uma outra configuração energética. O celular produz e recebe sinais de vídeo, sinais de áudio, que são, né, ou talvez não sejam, talvez esteja falando besteira, mas são vibrações de naturezas diferentes. É um aparelhinho só, mas que emite vários níveis de vibração e existem vários níveis de energia nele. E aí eu acho que o corpo físico é o aparelho celular e os diferentes tipos de vibração e de energias e de emissões seriam os diferentes níveis energéticos do nosso corpo. Vamos lá? Ah, meu Deus. Pergunta? Eu estou cansado. Nas fotos Kirlian também aparece... Foto Kirlian. Kirlian? Isso. Também aparece essa emanação chamada de aura de objetos. Quem fala é Fátima Cária. Fatinha, grande Fatinha. Muita gente diz que o que aparece na foto Kirlian é um efeito elétrico do nosso corpo físico, né? Mas como as coisas se interpenetram, é possível olhar essa aura elétrica e entender o que está acontecendo dentro do organismo. Porque o nosso nível de energia, pensando até em metabolismo, ele se altera à medida que a nossa emoção e o nosso pensamento implica na emoção, a emoção implica em sensações, a sensação implica em estares e mal-estares no corpo físico, se pode se falar desse jeito. E isso altera o metabolismo. Então, é uma aura, né, no final das contas. Mais uma pergunta. Consegue ler? Aí você repete. Não. Como é possível manter a aura luminosa em momentos de grandes provações? A Débora perguntando. Bebê. Boa pergunta, Bebê. Eu acho que esse é o trabalho que importa para a gente, né? É essa a nossa tarefa. Se as nossas células todas entrarem em um estado de consciência plena, a gente não precisa nem do corpo físico, talvez nem da provação. Eu acho que cada provação é uma lição, uma oportunidade para a gente entender os fenômenos, entender a realidade e domar o corpinho, né?
os instintos. Então, à medida que uma pessoa vai adquirindo sabedoria, eu não sei porque eu não sou uma pessoa sábia, mas vou chegar lá. À medida que as pessoas, eu acredito, né, à medida que se adquire sabedoria, se adquire controle. Controle por aquilo que você permite que entre no seu corpo. Controle por aquilo que te mobiliza. E quanto mais você entende como as coisas funcionam, mais fácil é você não ser tragada por elas, pelos aspectos negativos da realidade. Mas esse é o nosso trabalho de Hércules. Estamos aqui para isso. Vamos continuar? Beleza? Vocês estão cansados de mim? Então vamos lá. O pensamento, aqui, 89 primeiro. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Aí é uma loucura, parece filme de ficção, né? É preciso que a gente lembre dos sonhos aí, que fica fácil de responder essa questão. Quando a gente está no corpo astral, que é esse plano acima, né? Falando com relação a nível de vibração, um plano acima do nosso. Então quando a gente adentra esse plano, que a gente está o tempo todo nele, mas só que às vezes preso no corpo físico. Quando a gente está no corpo astral, no mundo astral, o nosso pensamento realiza coisas. Isso aí, cara, é importantíssimo. O pensamento é um atributo do espírito. Então, o pensamento é quase que o próprio espírito. E o pensamento é praticamente a realidade espiritual. Não é a mente, é gerada na mente. Bom, então, você imagina que quanto mais evoluído o espírito, maior o domínio dele sobre a sua mente e a produção dos seus pensamentos. Maior domínio sobre a mente, maior domínio sobre o espírito, a realidade do espírito. Então, e a realidade do espírito e a interação do espírito com as coisas. Então, um ser evoluído, ele consegue se deslocar com a rapidez do pensamento. A nós outros atrapalha a mente. A mente é um impedimento, né? Então, a gente tem mais dificuldade e precisa, às vezes, acaba ficando tolhido de algumas liberdades no mundo astral. Aí, o item A, o desdobramento da pergunta é: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também. Aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Era isso que eu estava dizendo. Né? Mas diz inclusive que não é possível, né? Para a gente não pensar. Por isso que a meditação não se concentra. Quem tentar isso não vai conseguir fazer. Não se concentra em dominar o pensamento. Porque o pensamento é um atributo do espírito, da mente. Então a gente precisa observar a mente para entender que ela não somos nós, que a mente não é a gente, ela é uma habilidade, uma característica. Enfim, mas vamos aqui para uma pergunta, porque eu estou cansado de ficar sozinho aqui. Keila, falar em lei da atração, então, é algo que pode ser considerado espiritual? Lei da atração? Olha, Keila, boa noite. Mas eu não sei se eu consigo responder a sua pergunta. Porque a lei da atração, ela me parece bastante abrangente, porque ela pode falar, por exemplo, é atração o fato da gente ser atraído por aquilo que é igual a gente, ou a gente conseguir produzir na mente uma realidade e atrair essa realidade para a gente. Isso tudo
eu não sei, a capacidade da gente realizar um pensamento que seja concretamente, que seja verdadeiro, que seja intenso o suficiente para atrair, para realizar uma situação, me parece que precisa de uma habilidade muito grande, precisa de um domínio muito grande dessa mente, que eu não sei se é acessível a uma pessoa comum, pelo menos para mim não é. Porque o pensamento positivo, às vezes, esconde, né? No tal é que existe uma passagem fantástica no tal The King mesmo, né? O bem só existe quando se revela o mal. O mal também só existe quando se revela o bem. Quando a gente pensa positivamente, o que faz isso acontecer como um pensamento positivo é um monte de pensamento negativo que está subentendido. Mas eu não quero entrar nessa seara não, porque é passível de muita discussão. Tá bom? Então vamos continuar aqui no Livro do Espírito. Pergunta 90. Daqui a pouco eu estou assumindo a personalidade lá do rapaz que é um humorista e eu não sou. Eu só estou tentando relaxar, que está difícil. Mas vamos lá. Tá bom aí para vocês? Tá tranquilo essa conversa? Tá muito? Tá rápido? Tá sonolento? Não estou vendo ninguém. Eu estou olhando para a tela com um monte de palavras, fingindo que eu estou vendo alguém. Nós atingimos 20 pessoas, mas estamos com 19 pessoas assistindo. Beleza. Então vamos lá. Pergunta 90. E a gente já está chegando no final. Rapidinho. Olha aqui. Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Dá-se uma coisa e outra. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua... Não sei. Não consigo ver essa tela todinha aqui. Bom, mas é uma pergunta também que eu acho não muito necessária, mas traz algumas dúvidas. Pensando no sonho, eu sei que quando a gente está, e penso em alguns momentos de sonho consciente, por exemplo, eu sei que quando um pensamento aparece, eu estou no lugar onde o meu pensamento se dá. Até para quem quer começar a fazer treinamento, por exemplo, de viagem astral, isso é muito interessante, porque quando a gente começa no desdobramento, eu fazia muito isso quando era adolescente, quando a gente se vê fora do corpo e você fica desesperado tentando fazer o corpo, que não é o corpo, retornar para o corpo, é impossível. Em outros momentos, quando você se vê em pé e quer avançar mexendo as pernas e mexendo o corpo físico que está lá deitado dormindo, você também não consegue. O que faz você se mover no mundo astral é justamente o momento em que você entende que é o pensamento que vai concretizar as coisas. Isso é muito doido, muito difícil, mas é uma experiência bacana de se tentar perseguir. Embora não leve a muito lugar, porque o que de verdade acontece no mundo astral, que interessa para a gente, muitas vezes ficamos sem acesso a isso. Porque isso pode comprometer a nossa existência momentânea e pode atrapalhar o nosso desenvolvimento em muitos momentos. Ok? É o que eu acho. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem... Essa pergunta já foi, e é por isso que não estava lá ao final. E aí ele fala aqui um pouquinho sobre a habilidade do espírito de fazer isso, né? A matéria opõe obstáculos aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a água, a terra, o fogo são igualmente acessíveis. Quer dizer que um espírito que estiver desimpedido do seu corpo, ele pode, por exemplo, ele não consegue ficar parado. Ele vai afundando na terra, passando pelos mundos,
saindo lá do outro lado. Desenho animado, né? O que dá consistência no mundo astral, na espiritualidade, é a mente, o conceito que a gente tem de mente. Doido, né? Tem os espíritos o dom da ambiguidade, que é estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente, no entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo não se divide. Não confundam isso com a questão das falanges espirituais na Umbanda. Não é? As falanges são nomeadas pela natureza que se presta, que os espíritos, do atendimento que os espíritos prestam e a sua especialidade. O que ele está falando aqui é que alguns espíritos, os espíritos bem evoluídos, eles podem se manifestar em lugares diferentes. Mas a gente mesmo consegue essa habilidade. Você consegue conversar às vezes com duas pessoas, ler a mensagem no celular e dirigir, né? Embora você seja um só, você está em dois lugares ao mesmo tempo. Se a gente consegue fazer isso, imagine um espírito evoluído. E o desdobramento é, todos os espíritos irradiam com igual força. Essa é importante para a gente no nosso trabalho espiritual, porque longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ambiguidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebido em todos os pontos do horizonte, ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, era o que eu estava dizendo, transmite em ordem, sinais e movimentos a diferentes pontos. Todos os espíritos irradiam com igual força. Ele estava falando da pergunta de cima, quando eles se dividem. Então tá, então não era nada disso que eu disse, tá? Desculpa. Aí de novo, eu estava cansado quando eu fiz isso, imagina, né? Então vamos lá, perispírito. E depois disso a gente vai encerrar, tá bom? Tá bom para vocês? Alguma pergunta? Tá todo mundo ótimo aqui, tá tudo beleza, ótimo, maravilha, bem legal, esclarecedor, diz a Ana, muito bom, Daniele, tá todo mundo ótimo. Beleza. Perispírito, o que seria isso, meu Deus? O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. E aí a resposta do Espírito da Verdade envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Essa é a resposta, embaixo tem um comentário. Então, o perispírito, o espírito é a essência, é a nossa personalidade. Essa essência, ela se manifesta utilizando um fluido. Em volta dela, reúne-se uma energia. É uma emanação desse espírito. Isso é o perispírito. O perispírito é aquilo que recobre essa centelha divina, mas não recobre como muita gente fala de um envoltório, é diferente de um atributo, não é? Então, por exemplo, quando a gente olha para a luz, a gente vê um halo luminoso e existe uma camada uma esfera de vapor em torno das lâmpadas incandescentes. Para mim seria um bom exemplo do que é um perispírito. Só que no nosso caso, o perispírito vai cumprir algumas funções, porque o perispírito é toda essa emanação do espírito. E nele vão estar contidos todos os planos de existência, né? Plano astral, plano mental, corpo astral, corpo mental, duplo etérico, que faz a ligação entre esse perispírito e o corpo.
Aí ele dá exemplo, que o comentário que ele faz, o Espírito da Verdade, não, esse é o Allan Kardec que faz esse comentário, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito serve de envoltório ao espírito propriamente dito. De onde o espírito tira o seu invólucro semimaterial? Então ele já está dizendo, né, que é um invólucro, que é essa esfera que envolve essa centelha divina. Retira do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Que doideira! Então, o Espírito da Verdade trouxe, no início do Livro dos Espíritos, vocês podem retomar essa leitura, que são os diversos mundos espirituais. Ele diz que existem muitos mundos, né? E algumas ordens esotéricas e ciências ocultas também falam sobre isso, de que existem muitas casas, muitas casas no reino de meu Pai, muitas estradas. Só que na Terra é o lugar onde a gente está nesse momento de expiação. É nesse momento em que o espírito está experimentando a matéria para poder se sobrepor a ela. Isso é importante, essa expressão. Se sobrepor a ela. Então é um planeta de expiação, como eles trazem o conceito. É um planeta de expiação, é um planeta em que a gente está passando por provações. Eu não gosto muito dessa definição, porque parece uma questão escolar. Eu não sei se a gente foi, sabe, se há se Deus é ou os senhores do karma são professores muito severos e colocaram a gente num planetinha cheio de problema, dor, gravidade, decrepitude, para que a gente possa melhorar o nosso espírito. Eu acho que não, eu acho que o nosso estado de desenvolvimento nos trouxe, por afinidade, a esse planeta, que está mais adequado à nossa existência. E aí é isso, né? Quanto mais sábio, mais a gente se livra de problema, quanto mais perturbado, mais a gente os procura. Então a Terra é um lugar onde a gente veio procurar nossas encrencas. Mas talvez eles digam isso também, eu é que não entendi. Mas talvez eu esteja sendo esclarecido agora, nesse momento. O Bruno tem uma pergunta. Oi, Bruninho! Os lapsos de memória que nos fazem lembrar de espíritos queridos que já se foram, é para nos dar algum recado? Os lapsos de memória? Olha, os espíritos, quando a gente está dormindo, Bruno, a gente tem muita liberdade. E, de verdade, por experiência própria, a gente encontra pessoas que são afins, pessoas que nos são caras, pessoas também que nos perseguem, que têm vínculos, às vezes, de inimizade com a gente. A gente encontra pessoas no mesmo nível de vibração que a gente, quase sempre. E aí é bem significativo os lugares para onde a gente vai. E é bom que a gente encare isso de frente, porque a gente entende onde nós estamos e o momento que nós estamos de vida. E aí a gente pode se esforçar para melhorar. É bom a gente ter essa coragem de aceitar o que a realidade espiritual traz para a gente. E o momento que a gente está em sonho traz. Sim, então, quando a gente volta desses sonhos, muitas vezes a gente traz lembranças das pessoas que a gente encontrou. E alguns espíritos que já desencarnaram e que têm a liberdade para caminhar pela Terra, ou ainda se encontram apegados aqui e não conseguiram se desprender, na filosofia espírita fala-se muito de merecimento, né? Do espírito que tem merecimento, o que é permitido. Isso, às vezes, eu também não consigo
Não soa bem, talvez até seja, mas não soa bem para mim. Mas eu acho que, sim, acontece isso e a gente traz algumas mensagens. Agora, quando a gente está aqui vestido com nossa roupa de carne, muitas vezes a gente se lembra de algumas pessoas em determinados momentos. E aí duas coisas podem se dar. Não necessariamente o espírito está do nosso lado, porque alguns espíritos que desencarnaram, e isso depois a gente vai poder ler também, estudar aqui no Livro dos Espíritos, mas eu posso adiantar porque eu já estudei isso há um tempo atrás. E em alguns momentos também vivi. Era o fato de que, eu não me lembro mais o que eu ia dizer, mas do contato que já, assim, das diferenças quando a gente lembra, né, das pessoas. Eles também não estão ouvindo o que eu estou dizendo, ninguém lembrava aquilo que eu tinha dito. Que triste, né? Estou eu com o computador sozinho. Olha aqui. Tem outra pergunta aqui. Então, deixa eu só terminar essa. Então, é uma coisa que a gente precisa também pensar, é uma possibilidade, né? Que quando a gente se lembra de uma pessoa, quando a gente está aqui vivo, coisa e tal, e mesmo no sonho, vem uma pessoa à nossa mente, a gente pode pensar, essa pessoa está do meu lado, né? Então, fulano deve estar aqui perto de mim. Geralmente as pessoas falam assim. Mas essa é uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas existem outras? Existem. Uma imagem subliminar que te lembrou essa pessoa. Um som, uma música, um cheiro, né? Uma evocação da memória. Então, nem tudo é uma ocorrência espiritual. Mas é preciso que a gente pense nas duas possibilidades. Mas lembrar dos outros é sempre bom, né? Mesmo que a relação não tenha sido boa, é sempre bom retomar e poder digerir mais um pouquinho. Pergunta! Oba! Cristiane. Oi, Cris! Alguém que morreu pode acontecer no sonho, no mesmo dia que morre, isso é permitido? Sim, não é uma questão de permissão, é o que eu estava dizendo para você. O mundo espiritual, o fenômeno espiritual é passível para todos os espíritos. Encarnados, se estivermos dormindo, a gente pode estar sendo atraído para uma pessoa que está em sofrimento e a gente conseguir presenciar o seu desencarne. Sim, ou a pessoa que desencarna e apela, né, ou que sente, ou tem uma relação muito forte com a gente, pode sim vir ao nosso encontro. No mesmo dia que morre? No mesmo dia que morre, inclusive, mas também pode ser o pensamento, tá? Uma sintonia de pensamento. É possível, mas era preciso um grande desenvolvimento espiritual para isso. Mas é possível. Se somos espíritos encarnados, como se dá o fenômeno da incorporação? Pergunta da Ana Cláudia. Oi, Ana Cláudia, boa pergunta. Então, a incorporação não é um outro espírito, uma outra centelha divina tomando conta do seu corpo. O fenômeno da incorporação é um fenômeno de sintonia, de parceria, de acoplamento, sabe? É um chat, uma live entre dois espíritos usando, né, um computador só. Beleza? Então vamos lá. Tá rindo aqui pra caramba. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um espírito... eu não fiz a primeira, pessoal. Fiz sim. De onde o espírito tira o seu invólucro semimaterial? Então, do mundo onde ele está habitando. Então, existem mundos evoluídos e existem mundos físicos mais densos, né? Eu espero que tenha um mundo mais denso que o nosso, porque aí eu me sentiria um pouco melhor, que eu estou num mundo um pouco mais evoluído que outras pessoas. E isso em si já é ruindade, né? Minha, no caso. Então... Tem uma questão do Serginho aqui. Vamos lá. Pergunta do Serginho. Pelo que eu entendi, não há barreiras físicas para o trânsito de espíritos desencarnados.
Mas como funciona na gira, por exemplo, o impedimento do acesso de espíritos que lá surgem ou para pedir ajuda para perturbar, se é isso que acontece? Ah, perfeito, Serginho. Então, a mente é um obstáculo. A afinidade é um outro obstáculo. Um espírito que está no nível de vibração, geralmente não sintoniza com o ambiente com uma vibração superior. E isso por si só já é segurança mediúnica. Quando a gente instala na nossa casa, no nosso corpo, ou em volta da gente, no terreiro, um ambiente de vibração alta, de alta vibração, né? Melhor assim, de vibração sutil, de vibração a caminho da pureza, de bondade, de união, a gente cria um ambiente em que as pessoas são atraídas por esse ambiente e geralmente isso serve como uma proteção, uma barreira. As pessoas que estão a mente, como é um obstáculo ao espírito, a mente é um obstáculo, a realidade da mente é um obstáculo. Então, alguns espíritos, por exemplo, que chegam numa casa espírita, vêm alguns, eu não sei se eu deveria falar isso, mas vêm algumas coisas que para a cultura deles soa como proteção, como um impedimento. E isso também é uma forma de exclusão. E a outra é a falange dos espíritos protetores. Esses sim, com que as colônias espirituais contam, que as casas espíritas contam, que é a falange que zela pela casa, né? Que tenta manter o espaço dentro de uma natureza, dentro de uma harmonia. Mas eles também não conseguem, por afinidade, impedir que os espíritos se acoplem, né? Entende? É uma questão aqui da humanidade. Que incorporem por afinidade. Em alguns momentos fica muito difícil. E em outros momentos é até proposital a permissão que esses espíritos têm. Porque o mal há de vir, ai de por quem ele venha. Vamos lá, então? Outra pergunta? Daniele, no sábado depois da gira, quando fui dormir, tinham 2 mulheres comigo. Pelo que percebi, meu guia mandou encaminhar. Voltei para a calma e a gira ainda continuava. É isso, com certeza. A gira nunca termina quando a gente vai embora. Nunca. Nunca. E muitas vezes eu posso... não é legal falar... Não queria... Mas a gente está aqui só entre amigos. Muitas vezes eu tive que voltar do terreiro porque estavam acontecendo trabalhos que eu ia atrapalhar. Depois que a gira já terminou, depois que um trabalho de cura termina. Então, o ideal mesmo, depois de uma gira, é que a gente continue no trabalho, disponível para o trabalho espiritual. Eu sei que nem sempre é possível, mas essa é uma realidade. E o caso do vazamento, assim, da gente carregar ainda espíritos com a gente, é essa a realidade do espírito. A gente está sempre acompanhado. Sempre. E esse acompanhamento é por afinidade, sempre. Para o bem ou para o mal, afinidade. Então, se a gente consegue romper os laços para o mal e criar laços para o bem, a gente vai estar sempre bem acompanhado. E bonito isso. Vamos para a próxima? Aí, estamos terminando, gente, eu prometo. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira, caso ele tenha um grau de desenvolvimento muito grande. Mas, mesmo que não tenha, vai ter. Eu entendi. Mas vamos trabalhar. É assim que esse vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Entende, né? O espírito desenvolvido, né, ele aparece como ele quer. Mas o fato é que a mente determina uma realidade.
E aí isso determina, por exemplo, a aparência que a gente vai ter quando a gente desencarnar, a gente já é no mundo espiritual, ou na aparência que os guias têm para a gente, assumem, que aparência eles assumem no trabalho espiritual. Entendeu? Isso que eu estou tentando dizer? Então vamos lá. Aí a gente entra nas diferentes ordens de espíritos. E eu acho que isso a gente pode deixar para a nossa próxima. Beleza. Não é isso? Mas, quantos faltam? Não, mas aqui a gente vai entrar agora exatamente em definir ou em perceber como esse Espírito da Verdade fala sobre os diferentes espíritos que existem na Terra. Ele trata dos espíritos imperfeitos, dos espíritos perfeitos. E aí a gente pode entrar no nosso próximo encontro. O que vocês acharam, gente? Funciona? Dá pra gente... Porque é uma linha, né? A gente vai conseguir estar nesse encontro sem precisar sair das nossas casas. É bacana isso, né? Vocês acham? Eu juro para vocês que eu vou melhorar. Eu vou fazer um curso de live com a Priscila. E olha, vamos agradecer aqui a todo mundo que está presente. Essa força que vocês vieram dar aqui para a gente estar juntos, para poder refletir sobre essas questões e ter um estudo sistematizado, né, pós-graduação em espiritualidade. Mais alguma pergunta? Estou aqui esperando também, pessoal. E aí, digam aí a interação. Tivemos um pico aqui de 21 pessoas. Nesse momento, 21 assistindo. Que maravilha. Poucas perguntas até, mas tem elogio aqui, muito bom, ótimo. Tá certo. Vou dormir bem. Carolina, gostei muito. Gratidão total, funciona assim. Serginho, excelente. Maravilha. Maravilha, maravilha. Então, pessoal... Aí, Bruno, manda um abraço pra mim. Quem? Quem? Bruninho. Ô, Bruninho! Abraço, meu filho! Temos que usar a tecnologia a nosso favor. É isso aí, é isso aí. Isso aí, Sérgio. Isso aí. Então, alguma consideração final? Nenhuma pergunta? Sim, eu queria só agradecer mesmo, queria fazer uma prece. Vamos fazer uma prece? Porque a prece, e aí vale, como continuação do trabalho dos espíritos, a pergunta que a Débora fez, que a Cacau fez, né? Como é que a gente faz para manter o nível de vibração? Como é que a gente faz para, às vezes, poder afugentar um estado mental ou espiritual que nos toma quando a gente está desavisado? Como sair daquele baixo astral que às vezes toma a gente e acaba engrossando? Como é que a gente pode prevenir essa queda, né, de vibração? Eu acho que é com a prece. A prece é uma ferramenta que a gente tem de contato com a nossa força, com o nosso plano espiritual, com o plano espiritual, com a nossa força divina, com a nossa porção divina. É uma maneira da gente entender que a gente não está sozinho, que tudo obedece a um plano, a nossa existência, mas que depende da nossa escolha para que esse plano se realize bem. E a gente não pode atrapalhar a felicidade que está ao nosso alcance, que está na nossa direção, que está no nosso caminho. Acho que é a melhor maneira da gente entender, assim, se Deus é potência, se Deus é a perfeição absoluta, a ausência da dor por entendimento, consciência plena, e Ele estamos na direção dele, se a gente não atrapalha, se a gente se volta para essa energia, é difícil que o mal nos alcance. Então, nesse momento, eu queria agradecer a Deus essa ligação, agradecer a saúde que temos, a disposição que temos para correr atrás de evolução, de conhecimento,
para que todas essas coisas que passem pelo nosso caminho se transformem em sabedoria. Agradecer aos mestres, aos nossos guias, mentores e protetores. Agradecer a sua presença, agradecer a sua inspiração, pedir desculpa pelas nossas falhas, perdoar a nós mesmos, né? Porque a gente faz o que é possível por enquanto, amanhã a gente vai fazer melhor. Que Deus nos inspire, que os mestres nos abençoem e que essa oportunidade possa promover crescimento e transformação. Graças a Deus. Saravá, meus irmãos de fé, de luz. Em pé. Desculpa, tá? Vai melhorar. O pessoal aqui pediu abraço. Abraço para Paula e Luísa, por favor. Abraço, Paulinha! Débora. Beijinho, bebê Bernardo! Deixa eu ver quem mais aqui. Tem várias coisas. E aí, Betita, beijos! Fatinha, axé! Deixa eu ver quem mais. Ana Carolina. Flávia. O Bruno. Serginho. Maravilha! É isso aí. Aline. Aline, beijos! Cláudia. Ana! É isso aí. Valeu, gente! Sucesso. Bacana, então vamos continuar. Isso aí. Acabando a transmissão, pessoal. Boa noite. Durmam com Deus.